Ela pegou o cão errado no pet sem saber que pertencia a um milionário que se apaixonaria por ela. Parecia o título de um daqueles romances baratos que Clara Oliveira secretamente adorava, mas nunca admitia em público. Só que esta não era uma história inventada. Era a vida dela virando de cabeça para baixo numa tarde de sexta-feira em Belo Horizonte, quando a chuva caía tão forte que até os ipês pareciam se curvar. Foi exatamente no momento em que ela correu para dentro da Pet Glamour, encharcada como um pincher depois do banho, que o destino decidiu brincar de cupido desastrado. "Paçoca!" gritou Clara, sacudindo os cabelos molhados enquanto procurava pela pequena bolinha de pelos que tinha deixado para a Tosa há 3 horas. "Vim buscar meu bebê!" A atendente nova, uma menina de cabelos roxos e olheiras profundas que denunciavam uma noite mal dormida, apenas apontou para uma fileira de gaiolas onde vários cachorros aguardavam seus donos. Clara avistou imediatamente um Yorkshire com laço azul, exatamente como havia pedido para seu pequeno companheiro. Sem pensar 2 vezes, abriu a gaiola, pegou o cãozinho e o aninhou contra o peito. "Pronto, meu amor, vamos para casa." "Você está ainda mais lindo depois desse banho", sussurrou, cobrindo o focinho do animal com beijos, enquanto ele abanava o rabo freneticamente. O que Clara não sabia e descobriria da pior maneira possível era que havia mais de um Yorkshire com laço azul na loja, e que aquele em seus braços não era seu Paçoca, mas sim o cachorro de estimação de Heitor Moraes, o enigmático herdeiro do império de moda mais prestigiado do país. Um homem que, coincidentemente, tinha o mesmo sobrenome que ela, embora as suas vidas não pudessem ser mais diferentes. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um apartamento de cobertura com vista para a Praça da Liberdade, Heitor olhava impaciente para o relógio. Seu motorista deveria ter buscado Paçoca há 1 hora. Ele tinha um evento beneficente naquela noite e, por mais ridículo que pudesse parecer, seu pequeno Yorkshire era seu amuleto da sorte. Nunca fechava um grande negócio sem ter o cachorrinho por perto, e aquela noite prometia ser decisiva para a expansão internacional de sua marca. "Ricardo, onde está o Paçoca?" perguntou ao telefone, mal contendo a irritação. "Preciso dele aqui em 30 minutos." A resposta do outro lado da linha fez seu sangue gelar. Paçoca não estava mais na pet shop. Alguém havia levado o seu cachorro por engano, e ninguém sabia dizer quem era essa pessoa. Heitor não era um homem de perder a compostura. Aos 35 anos, tinha construído um império, enfrentado crises econômicas e negociado com os tubarões mais implacáveis do mercado. Mas naquele momento, algo dentro dele desmoronou. Paçoca era mais que um cachorro. Era a última lembrança de sua avó, a única pessoa que realmente o havia amado incondicionalmente. "Encontre essa pessoa", ordenou com uma voz que faria até o mais experiente de seus gerentes tremer. "Use as câmeras de segurança. Faça o que for preciso. Quero meu cachorro de volta hoje." O que Heitor não imaginava é que quando finalmente encontrasse a mulher que havia sequestrado seu precioso Paçoca, sua vida mudaria para sempre. E não apenas porque recuperaria seu amuleto da sorte. Havia algo em Clara que ele estava prestes a descobrir, algo que nenhum de seus milhões poderia comprar. Enquanto a tempestade aumentava sobre Belo Horizonte, 2 corações batiam em ritmos diferentes, completamente alheios ao fato de que estavam prestes a colidir. E quando isso acontecesse, nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de preparar Heitor para o furacão que era Clara Oliveira entrando em sua vida meticulosamente planejada. Clara chegou em seu pequeno apartamento no bairro Savassi, tirou os sapatos encharcados e colocou o Yorkshire na cama enquanto preparava uma toalha para secá-lo. Foi quando notou algo estranho. Seu Paçoca sempre corria direto para sua caixa de brinquedos assim que chegava em casa, mas este cãozinho permanecia sentado, olhando-a com curiosidade, como se esperasse instruções. "Paçoca, você está bem, meu amor?" perguntou, aproximando-se para examinar melhor o cachorro. Foi então que percebeu. A mancha marrom no peito que seu Paçoca tinha desde filhote não estava lá. Este Yorkshire tinha uma pelagem perfeitamente dourada, sem marcas. "Oh, meu Deus!" sussurrou, sentindo o pânico crescer. "Você não é o Paçoca." Como se entendesse cada palavra, o cãozinho inclinou a cabeça para o lado e soltou um latido agudo. Clara notou algo que não tinha visto antes. Uma coleira de couro finíssimo, quase escondida pela pelagem abundante, com uma plaquinha dourada onde se lia Paçoca e um número de telefone. Coincidência bizarra. O cão que ela pegou por engano tinha o mesmo nome que o seu. Mas enquanto seu Paçoca usava uma coleira simples, comprada em promoção, este tinha algo que parecia ter saído diretamente de uma vitrine da Louis Vuitton. "Tenho que ligar para o pet shop", murmurou, pegando o celular com as mãos trêmulas. Mas antes que pudesse discar, o aparelho vibrou com uma mensagem.
Fechamos devido à tempestade. Atenderemos novamente amanhã às 9h. Ótimo. Estava presa com o cachorro errado até o dia seguinte. Decidiu então ligar para o número na coleira. Enquanto isso, Heitor havia cancelado sua participação no evento beneficente, algo que nunca havia feito antes, e estava revisando as filmagens de segurança da Pet Glamour pela 3ª vez. Lá estava, uma mulher de cabelos castanhos cacheados, completamente encharcada, pegando seu paçoca e saindo apressada. Conseguiu identificá-la? Contou ao investigador particular que mantinha na folha de pagamento para emergências, geralmente relacionadas à espionagem industrial, nunca para localizar cachorros sequestrados. Sim, senhor. Clara Oliveira, 28 anos, designer gráfica freelancer. Mora a menos de 10 quadras daqui. Heitor franziu o senho. Oliveira? O mesmo sobrenome que o meu? Pura coincidência, respondeu o investigador. Ela não tem qualquer relação com sua família. Na verdade, é de origem humilde, criada pela avó em Uberlândia. Mudou-se para Belo Horizonte há 3 anos para tentar carreira na área de design. Algo naquela informação tocou Heitor. Ele também havia sido criado pela avó, embora em circunstâncias completamente diferentes. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Número desconhecido. Alô? Atendeu secamente. Oi, boa noite! A voz feminina do outro lado parecia nervosa. Meu nome é Clara Oliveira e... Acho que peguei seu cachorro por engano na Pet Glamour hoje. Um Yorkshire chamado Paçoca? Heitor sentiu uma onda de alívio, seguida imediatamente por irritação. Você tem ideia do transtorno que causou? Cancelei compromissos importantes por causa desse engano. Houve um silêncio do outro lado da linha, então um suspiro. Olha, eu sinto muito mesmo. Também estou desesperada porque meu cachorro, que também se chama Paçoca, por incrível que pareça, está desaparecido. Peguei o seu por engano porque são muito parecidos e... Onde você está? Pá, interrompeu Heitor. Vou mandar meu motorista buscar Paçoca agora mesmo. O pet shop está fechado, explicou Clara. Não posso pegar meu cachorro até amanhã, e imagino que o seu esteja lá. Podemos resolver isso pela manhã? Prometo que estou cuidando bem dele. Heitor não estava acostumado a esperar. Não estava acostumado a ser contrariado. E certamente não estava acostumado a depender da boa vontade de estranhos. Estarei no seu endereço em 20 minutos, disse simplesmente e desligou. Clara olhou para o telefone incrédula. O homem nem havia perguntado onde ela morava. Como pretendia aparecer em sua porta? A resposta veio em forma de uma mensagem de texto segundos depois, com seu endereço completo, incluindo o número do apartamento. Um arrepio percorreu sua espinha. Quem era esse homem que conseguia descobrir seu endereço em questão de minutos? E por que um cachorro era tão importante a ponto de ele cancelar compromissos e aparecer em sua casa numa noite de tempestade? Olhando para o pequeno Yorkshire, que agora dormia tranquilamente em sua cama, Clara teve um pressentimento. Sua vida estava prestes a mudar drasticamente. O que ela não sabia era se para melhor ou para pior. 19 minutos depois, Heitor Moraes era conhecido por sua pontualidade obsessiva. A campainha do apartamento de Clara tocou. Ela havia usado esse tempo para trocar de roupa, domar os cabelos rebeldes e tentar dar ao pequeno apartamento uma aparência minimamente apresentável. Embora soubesse que isso era como tentar esconder o sol com uma peneira. Respirou fundo e abriu a porta. O homem parado no corredor fez seu coração dar um salto. Alto, ombros largos, cabelos negros meticulosamente arrumados e olhos verdes penetrantes, que pareciam analisá-la como se fosse uma planilha de dados. Vestia um terno que certamente custava mais que todos os móveis de seu apartamento juntos. Clara Oliveira? Perguntou ele, embora fosse claramente uma formalidade. Sim, e você deve ser o dono do Paçoca, respondeu ela, tentando manter a compostura. Um leve arquear de sobrancelha. Heitor Moraes. Ele estendeu a mão. Clara sentiu um formigamento quando seus dedos se tocaram. Provavelmente estática, disse a si mesma. A tempestade e tudo mais. Por favor, entre. Paçoca está dormindo na minha cama, disse afastando-se para que ele pudesse passar. Heitor deu alguns passos para dentro e parou. Seus olhos percorrendo o pequeno apartamento. Clara sentiu o rosto queimar. Seu lar era modesto, mas aconchegante, decorado com peças vintage e obras de arte que ela mesma havia criado. Um mundo completamente diferente do que ele estava acostumado, imaginou. O cheiro de seu perfume caro, algo amadeirado e cítrico, misturou-se instantaneamente com o cheiro de café passado e tinta a óleo que sempre preenchia o apartamento dela. É... acolhedor, comentou ele, e Clara não conseguiu decifrar se havia sinceridade ou condescendência em sua voz. Lamento não ter uma sala de espera em mármore Carrara e sofá de couro italiano,
respondeu ela, incapaz de conter a língua afiada que sempre a colocava em problemas. Para sua surpresa, Heitor deu um meio sorriso, o primeiro desde que chegara. Eu prefiro ambientes como este, disse ele, e algo em seus olhos sugeriu que estava sendo sincero. Minha avó tinha uma casa assim, pequena, mas cada centímetro contava uma história. O comentário pegou Clara desprevenida. Não era o que esperava de um homem que parecia ter saído diretamente das páginas da Forbes. Seu cachorro está por aqui, disse ela, guiando-o até o quarto. No caminho, Heitor notou os desenhos nas paredes. Ilustrações de moda com um estilo distinto que chamou sua atenção profissional imediatamente. Você fez esses? Perguntou, parando para observar um em particular. Um vestido de gala com elementos arquitetônicos inspirados nos ipês, símbolo de Belo Horizonte. Sim, desenho é meu trabalho. E meu escape, explicou ela. Sou designer freelancer, mas sonho em trabalhar com moda um dia. Heitor olhou para ela com interesse renovado. Havia talento genuíno naqueles desenhos. Um olhar fresco que sua marca bem poderia utilizar. Antes que pudesse comentar, um latido animado interrompeu o momento. Paçoca havia acordado e, ao ver seu dono, pulou da cama e correu para ele, as patinhas deslizando comicamente no piso de madeira. Heitor se abaixou e pegou o cachorro, que lambia seu rosto com entusiasmo. Foi a primeira vez que Clara o viu verdadeiramente sorrir. Um sorriso que transformou completamente seu rosto austero, revelando covinhas inesperadas e um brilho quase juvenil nos olhos. Obrigado por cuidar dele, disse Heitor, sua voz mais suave agora. O Paçoca é especial para mim. Eu entendo perfeitamente, respondeu Clara, pensando em seu próprio Paçoca, ainda preso na pet shop. Meu cachorro também é minha família. Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas, fazendo Clara pular de susto. Lá fora, a tempestade havia piorado consideravelmente. Não sei se é seguro dirigir nessas condições, comentou ela, olhando preocupada para a chuva que castigava as janelas. Heitor checou o celular. Meu motorista confirma. As ruas principais estão alagadas. Ele sugere esperar a chuva diminuir. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Clara Oliveira, designer freelancer com contas atrasadas, e Heitor Moraes, magnata da moda, presos juntos em um apartamento minúsculo durante uma tempestade. O universo definitivamente tinha senso de humor. Aceita um chá? Ofereceu ela finalmente. Ou tenho vinho barato, se preferir algo mais forte para lidar com o trauma de estar preso aqui comigo. Heitor a encarou por um momento. Então riu, um som genuíno que pegou ambos de surpresa. Vinho barato seria perfeito, respondeu. Faz tempo que não bebo algo que não tenha passado pela aprovação de um sommelier pretensioso. Enquanto Clara ia para a cozinha, Heitor observou novamente os desenhos na parede. Havia algo especial ali, uma visão única que combinava perfeitamente com a nova coleção que estava planejando. Talvez este sequestro canino não fosse apenas uma inconveniência. Talvez fosse uma oportunidade, pessoal e profissional, que o destino havia colocado em seu caminho. E pela primeira vez em anos, Heitor Moraes, o homem que planejava cada minuto de sua vida, decidiu que não se importava em ver onde esta noite inesperada o levaria. Com 2 taças de vinho barato em mãos e a tempestade transformando a noite em dia com seus relâmpagos frequentes, Clara e Heitor sentaram-se na pequena varanda coberta do apartamento. Paçoca se acomodou confortavelmente no colo do dono, olhando ocasionalmente para Clara como se já a considerasse uma amiga. Então, 2 paçocas, comentou Heitor, quebrando o silêncio. Que coincidência! Clara sorriu. Eu o chamei assim porque, quando filhote, ele era pequeno e marrom. Me lembrava uma paçoca. E você? O rosto de Heitor suavizou. Minha avó. Ela comia paçoca todos os dias. Dizia que era o segredo para chegar aos 90 com todos os dentes. Ele fez uma pausa, olhando para a chuva. Quando ela faleceu, há 5 anos, deixou o pedido para que eu adotasse um cachorro. Disse que eu precisava de alguém que me amasse incondicionalmente. Na mesma semana, encontrei este pequeno abandonado perto do meu escritório. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia, comentou Clara, surpresa com a vulnerabilidade que via no homem que, há menos de 1 hora, parecia tão intimidador. A mais sábia que conheci, confirmou ele. Foi ela quem me ensinou a costurar. Começamos o Império Moraes Couture em uma máquina de costura na sala dela. Clara engasgou com o vinho, tossindo descontroladamente. Heitor se inclinou para ajudá-la, dando leves tapas em suas costas. Moraes Couture conseguiu articular finalmente. Você é aquele Heitor Moraes? Ele pareceu genuinamente confuso. Achei que soubesse quem eu era. Eu sabia que você era rico. Pelo carro, pelo terno e pelo jeito como descobriu meu endereço em segundos.
explicou Clara, ainda recuperando o fôlego. Mas não fazia ideia que era o dono da maior marca de moda do Brasil. Tenho recortes de suas coleções nos meus cadernos de inspiração desde a faculdade. Um sorriso tímido, quase envergonhado, surgiu nos lábios de Heitor. Geralmente, as pessoas sabem quem sou antes mesmo de me conhecerem. É refrescante encontrar alguém que não tenha pesquisado toda a minha vida. Clara mordeu o lábio, subitamente consciente de que estava em sua roupa de ficar em casa, legging desbotada e camiseta com estampa de gato, conversando com um dos maiores nomes da moda brasileira. Mas, ao invés de sentir-se intimidada, encontrou-se fascinada pela dualidade deste homem. O executivo implacável que havia ligado exigindo seu cachorro de volta. E este outro Heitor, que sorria ao falar da avó e bebia vinho barato sem reclamar. "Posso te mostrar algo?" perguntou ela subitamente animada. Sem esperar resposta, correu para dentro e voltou com um caderno de desenhos gasto. "Este foi meu projeto final da faculdade. Uma coleção inspirada na arquitetura modernista de Belo Horizonte." Heitor folheou o caderno com crescente interesse, seus olhos de especialista captando detalhes que a maioria ignoraria. "Isso é extraordinário, Clara. Você tem um olhar único. Por que não está trabalhando em alguma casa de moda?" O sorriso dela vacilou. "Tentei. Enviei portfólios para todas. Inclusive para a Moraes Couture. Recebia apenas silêncio ou cartas de rejeição educadas." Heitor fechou o caderno, subitamente sério. "Nossa diretora de contratação precisa ser demitida se deixou seu talento escapar." Clara riu, pensando que ele estava brincando, mas o olhar em seu rosto dizia o contrário. "Você está falando sério?" "Raramente falo algo sem intenção", respondeu ele. "Estamos desenvolvendo uma nova linha, raízes brasileiras." Sua estética seria perfeita. O coração de Clara acelerou. Era seu sonho se materializando na frente dela, literalmente sentado em sua varanda, bebendo vinho barato. "Isso é uma oferta de emprego ou o vinho falando?" perguntou, tentando disfarçar a esperança em sua voz. Heitor a olhou diretamente, seus olhos verdes intensos mesmo na luz fraca. "É uma oferta para mostrar seu portfólio completo ao nosso diretor criativo na segunda-feira. No meu escritório." Um silêncio carregado de possibilidades pairou entre eles. Clara estava prestes a responder quando as luzes piscaram e se apagaram completamente. O apartamento inteiro mergulhou na escuridão, iluminado apenas pelos relâmpagos ocasionais. "Parece que vou precisar dos serviços de hospedagem da sequestradora do meu cachorro", comentou Heitor, sua voz mais próxima do que Clara esperava. "Tenho velas e mais vinho", ofereceu ela, agradecendo a escuridão que escondia seu rubor. "E o sofá não é tão desconfortável quanto parece." "Já dormi em lugares piores", respondeu ele, e havia algo em sua voz que sugeria que não estava apenas sendo educado. À luz trêmula das velas que Clara acendeu, os dois continuaram conversando sobre design, sobre seus cães, sobre as memórias de suas avós. As horas passaram sem que percebessem, a tempestade lá fora esquecida enquanto criavam seu próprio mundo dentro daquele pequeno apartamento. Quando Clara finalmente adormeceu no sofá, ao lado de Heitor, a cabeça inadvertidamente apoiada em seu ombro, ela não sabia que havia acabado de participar da noite mais decisiva de sua carreira e talvez de sua vida. E Heitor, observando seu rosto sereno à luz das velas, se perguntou como uma simples confusão com cachorros havia trazido mais vida ao seu mundo nas últimas horas do que todos os eventos glamurosos dos últimos anos. O amanhecer trouxe um céu surpreendentemente limpo sobre Belo Horizonte, como se a tempestade da noite anterior tivesse sido apenas um sonho. Clara acordou com o som de panelas na cozinha e o aroma inconfundível de café recém-preparado. Por um momento, ficou desorientada. Raramente tinha visitas, muito menos alguém que fazia café da manhã em sua cozinha. Então a realidade a atingiu. O Heitor Moraes havia dormido em seu sofá e, aparentemente, agora estava cozinhando. Levantou-se apressadamente, percebendo com um horror que havia babado levemente no ombro da camisa que devia custar mais que seu aluguel. Correu para o banheiro, tentando domar os cabelos e dar uma aparência minimamente apresentável antes de enfrentar seu hóspede inesperado. Quando finalmente entrou na cozinha, a cena que encontrou era surreal. Heitor Moraes, ainda vestindo as calças sociais e a camisa, agora com as mangas dobradas, preparava ovos mexidos como um chefe profissional. Paçoca observava tudo de sua posição privilegiada em uma cadeira, a língua para fora em antecipação. "Bom dia", disse Heitor ao vê-la. "Espero que não se importe. Achei que um café da manhã seria uma boa forma de agradecer pela hospitalidade. Você sabe cozinhar?" Foi a única coisa que Clara conseguiu articular, ainda processando a domesticidade da cena. Heitor riu, um som que ela começava a apreciar. "Minha avó não criou um inútil."
Posso dirigir um império da moda, mas também sei fritar um ovo decente. Clara se aproximou, observando a destreza com que ele finalizava o prato. Tenho algo para você, disse ele apontando para uma pasta sobre a mesa. Imprimi enquanto você dormia. Curiosa, Clara abriu a pasta e encontrou um contrato preliminar com o logotipo da Moraes Couture. Um contrato de consultoria para a nova coleção Raízes Brasileiras. Você está falando sério? Murmurou, passando os dedos sobre o papel como se pudesse desaparecer a qualquer momento. Como disse ontem, raramente falo algo sem intenção, respondeu Heitor, colocando os ovos em 2 pratos. É apenas um contrato inicial de 3 meses. Se funcionar bem para ambos os lados, podemos discutir algo permanente. Clara leu rapidamente os termos e quase engasgou ao ver o valor do pagamento. Era mais do que ganhava em 6 meses como freelancer. Por quê? Perguntou Finale, olhando para ele. Porque eu? Há milhares de designers talentosos por aí. Heitor colocou os pratos na mesa e sentou-se à sua frente. Acredito em sinais, Clara. Minha avó sempre dizia que o universo coloca as pessoas certas em nosso caminho nas horas mais inesperadas. Ele fez uma pausa, brincando com o garfo. Além disso, seu trabalho é genuinamente bom. Tem alma. Algo que falta em grande parte da indústria da moda atualmente. Algo no olhar dele fez o coração de Clara acelerar, e não era apenas pela oportunidade profissional. E o que acontece depois que eu devolver seu cachorro e pegar o meu de volta? Perguntou, tentando manter a conversa no terreno profissional. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Heitor. Acho que podemos encontrar razões para continuar nos vendo. Profissionalmente, é claro. É claro, repetiu Clara, sentindo as bochechas queimarem. O telefone de Heitor tocou, quebrando o momento. Ele atendeu rapidamente, seu rosto voltando à expressão profissional que ela havia visto inicialmente. Entendo. Sim, estarei lá em 1 hora. Desligou e olhou para Clara. A pet shop abriu. Seu Paçoca está esperando por você. 1 hora depois, na Pet Glamour, acontecia uma cena que faria qualquer observador sorrir. 2 Yorkshires idênticos, ambos chamados Paçoca, reunindo-se com seus respectivos donos. O cachorro de Clara pulou em seus braços, lambendo seu rosto enquanto choramingava de felicidade. Ao lado dela, Heitor recebia o mesmo tratamento de seu pequeno companheiro. Acho que esta é a conclusão oficial do grande sequestro do Paçoca, brincou Clara, aliviada por ter seu amigo de volta. Pelo contrário, respondeu Heitor, ajustando a gravata que havia recuperado do carro. Acho que é apenas o começo. Ele entregou a ela um cartão. Segunda-feira, 9 da manhã, meu escritório. Não se atrase. O tom era profissional, quase frio, um contraste gritante com o homem que fritava ovos em sua cozinha horas antes. Clara apenas assentiu, agarrando seu Paçoca com mais força. O fim de semana passou como um borrão. Clara mal dormiu. Metade dela estava eufórica, a outra metade aterrorizada. Ela vasculhou seu guarda-roupa modesto, percebendo que nada que possuía era adequado para a Moraes Couture. Em um ato de desespero e fé, usou uma parte de suas economias de emergência para comprar um blazer decente e um sapato novo. É um investimento, repetia para si mesma. Na segunda-feira, às 8h45, Clara entrou no lobby da Moraes Couture. Era um arranha-céu de vidro e aço no bairro de Lourdes, um monumento ao luxo que fazia seu pequeno apartamento na Savassi parecer uma casa de bonecas. O ar cheirava a lírios frescos e algo caro que ela não conseguia identificar. O som era abafado, apenas o clique suave de saltos em mármore. Clara Oliveira, para ver o Sr. Moraes, disse ela à recepcionista, que a avaliou de cima a baixo com um olhar polido, mas julgador. Um momento! A recepcionista falou em um comunicador. Pode subir. 20º andar. A assistente dele, Silvana, está esperando. Clara entrou no elevador, o coração batendo tão forte que ela temia que fosse audível. O 20º andar era diferente. Era um espaço aberto, minimalista, com paredes brancas, móveis de design e vistas deslumbrantes da cidade. Pessoas deslizavam pelo ambiente vestindo peças que Clara só tinha visto em revistas. Uma mulher alta, loira, vestida com um macacão preto impecável, aproximou-se. Seu sorriso não alcançava os olhos frios. Clara Oliveira. Sou Silvana, diretora criativa e assistente executiva do Heitor. A ênfase no Heitor era clara. Ele me informou sobre seu encontro inusitado. Que história! Clara sentiu-se imediatamente na defensiva. Foi um engano. Estou aqui para mostrar meu portfólio. Claro, disse Silvana, com um tom entediado. Heitor está em uma teleconferência com Paris. Ele pediu que eu a acomodasse. Siga-me. Silvana a levou não para um escritório,
mas para uma pequena estação de trabalho em um canto barulhento do estúdio de design, perto das impressoras. Pode esperar aqui. Ele a verá quando puder. As horas se arrastaram. 9 da manhã se tornou 10 depois 11. Clara observou designers apresentando tecidos, modelos fazendo provas de roupa. Ninguém falou com ela. Sentia-se invisível, uma fraude. O pânico começou a crescer. Será que Heitor havia mudado de ideia? Será que tudo aquilo fora apenas um delírio causado pela tempestade? Ao meio-dia, seu estômago roncava, mas ela não ousava sair. Finalmente, às 12h30, Silvana reapareceu. Ele pode vê-la agora. Clara pegou seu portfólio, as mãos suando. Silvana a levou ao escritório de Heitor. Era enorme, com paredes de vidro em 3 lados. Heitor estava atrás de uma mesa de mogno maciço, falando ao telefone em inglês, o rosto sério, a postura de poder total. Ele gesticulou para que ela se sentasse sem interromper a ligação. Este não era o Heitor que bebeu vinho barato em sua varanda. Este era o magnata. Ele finalmente desligou. Senhorita Oliveira, desculpe a espera. Manhãs de segunda-feira. Sua voz era formal. Senhor Moraes, sem problemas, mentiu ela. Silvana me disse que você trouxe seu trabalho. Sim. Ela abriu o portfólio na mesa. Ele folheou rapidamente. Muito mais rápido do que na noite da tempestade. Bom, muito bom. Ele fechou o caderno. Como mencionei, estamos lançando a Raízes Brasileiras. O contrato que lhe dei é para consultoria. No entanto, ele fez uma pausa. E o coração de Clara afundou. Silvana, com razão, apontou que seria injusto com a equipe interna simplesmente trazer alguém de fora. O rosto de Silvana, parada ao lado da mesa, era uma máscara de falsa modéstia. Então, continuou Heitor, vamos fazer um teste. A equipe interna e você receberão o mesmo briefing. Quero 3 conceitos completos até sexta-feira. O melhor conceito liderará o desenvolvimento da coleção. Clara sentiu uma onda de frio. Era um teste, uma competição. Entendido, Sr. Moraes, disse ela, a voz firme, apesar do tremor interno. Ótimo! Silvana lhe dará o briefing e acesso aos nossos arquivos de materiais. Bem-vinda a Moraes Couture, senhorita Oliveira. Espero que saiba nadar. Os tubarões aqui são reais. Ele deu um meio sorriso, o primeiro vislumbre do homem daquela noite. Silvana entregou a Clara um tablet com o briefing. Tudo o que precisa está aí. Matrizes de cores, diretrizes de marca e inspirações aprovadas. Seu acesso ao estúdio é até às 8 da noite. Boa sorte. O tom dela sugeria que Clara precisaria. Clara passou os 3 dias seguintes em um inferno criativo. O briefing era restritivo, cheio de jargões corporativos e paletas de cores comercialmente viáveis, que pareciam sem vida. Ela tentou desenhar, mas tudo o que saía parecia uma imitação barata do estilo existente da Moraes Couture. Ela estava exausta, intimidada e com um caso grave de síndrome do impostor. Na quarta-feira à noite, ela estava sozinha no estúdio, cercada por esboços amassados. Ela olhou para as inspirações aprovadas no tablet, imagens genéricas do Carnaval do Rio e praias do Nordeste. Não tinha nada a ver com suas raízes, com os IPs de BH, com as texturas de Uberlândia. Foi quando percebeu. Silvana havia lhe dado o briefing errado. Ou melhor, um briefing genérico feito para desencorajar. Ela lembrou-se de Heitor mencionando a arquitetura em seus desenhos. Isso não estava em lugar nenhum no briefing. Uma raiva fria a invadiu. Ela estava sendo sabotada. Clara fechou o tablet. Dê-se o briefing, murmurou. Ela pegou um novo caderno de desenho e começou do zero. Ignorou as paletas de cores aprovadas e buscou suas próprias referências. Os tons de terra de Minas Gerais, o verde profundo das samambaias, o cinza do concreto de Niemeyer, o dourado do barroco das igrejas de Ouro Preto. Ela trabalhou a noite inteira, impulsionada por café e despeito. Na quinta-feira, ela estava exausta, mas tinha algo de que se orgulhava. Algo que era dela. Na sexta-feira de manhã, ela entrou na sala de conferências. Heitor estava na cabeceira da mesa. Silvana estava ao seu lado. Outros 2 designers, parecendo confiantes, apresentaram seus conceitos primeiro. Eram bonitos, polidos e seguros. Exatamente o que o briefing pedia. Obrigado, equipe, disse Heitor sem entusiasmo. Senhorita Oliveira. Clara se levantou, as pernas tremendo. Ela colocou seus esboços no projetor. Sr. Moraes, Silvana. Eu li o briefing que recebi, começou ela, a voz clara, e decidi ignorá-lo. Houve uma inspiração aguda de Silvana. Heitor levantou uma sobrancelha. As raízes brasileiras não são apenas praias e carnaval, continuou Clara, ganhando confiança. São a força do nosso interior. São a mistura do barroco com o modernismo. É a textura da pedra-sabão e a fluidez dos rios. Eu não usei a paleta de cores aprovada. Eu usei isso.
Ela projetou uma foto que tirara da janela de sua avó em Uberlândia. O céu laranja poente contra a terra vermelha. Esta é a nossa raiz, disse ela. Ela falou por 20 minutos, o coração na boca. Quando terminou, a sala estava em silêncio. Silvana foi a primeira a falar. Isso é completamente fora da marca, Heitor. É rústico. Nossos clientes em Milão não vão entender. Além disso, ela desobedeceu a uma diretriz direta. Heitor permaneceu em silêncio, olhando para os desenhos de Clara. Ele se levantou e caminhou até o projetor, examinando um desenho de um casaco estruturado que imitava as curvas da igreja de São Francisco de Assis. Ele se virou para a sala. Silvana, o briefing que você deu à equipe era o briefing do ano passado para a coleção Resort. Eu queria ver o que fariam com algo seguro. Ele se virou para Clara. E o que você faria quando confrontada com ele? O rosto de Silvana empalideceu. O trabalho da equipe interna está correto, disse Heitor diplomático. Mas o trabalho da senhorita Oliveira é o futuro desta marca. Parabéns, Clara. Você lidera a coleção Raízes Brasileiras. Silvana, quero os contratos de fornecedores para os tecidos de pedra-sabão na minha mesa à tarde. Clara sentiu o chão sumir. Ela tinha conseguido. Nas semanas seguintes, Clara mergulhou no trabalho. Era mais difícil do que ela jamais imaginou. Longas noites, prazos impossíveis e a hostilidade velada de Silvana, que agora era forçada a executar sua visão. Mas Clara estava em seu elemento. Heitor mantinha uma distância profissional. Ele supervisionava, aprovava, mas o homem da tempestade havia desaparecido. Isso doía mais do que Clara admitia. Havia uma tensão entre eles, uma eletricidade não resolvida toda vez que estavam na mesma sala. Uma noite, quase 2 da manhã, Clara estava no estúdio, lutando com uma paleta de bordados. A porta se abriu. Era Heitor, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada. Você não vai para casa? Perguntou ele, a voz suave. Não consigo acertar este tom de dourado, murmurou ela exausta. Ele se sentou ao lado dela, pegando o bastidor de bordado. Minha avó diria que falta um fio de cobre, para captar a luz como o sol nas igrejas. Eles trabalharam em silêncio por 1 hora, os ombros quase se tocando. O cheiro do perfume dele era familiar agora. Por que você fez aquilo? Perguntou ela finalmente. O teste. O briefing falso? Eu precisava saber, disse ele sem olhá-la. Precisava saber se seu talento era real ou se eu estava apenas encantado pela tempestade. Ele a encarou. E precisava que todos aqui soubessem que você conquistou seu lugar. Que não foi um presente meu. E agora? Que sussurrou ela. Agora, disse ele, sua voz baixa, é o maior risco de todos. Ele se inclinou e Clara prendeu a respiração. Seus lábios estavam a centímetros de distância quando o alarme de incêndio do prédio disparou. Um teste de rotina da madrugada. O momento foi quebrado. O trabalho continuou, mas algo havia mudado. A tensão era palpável. A coleção estava quase pronta quando a bomba estourou. Uma coluna de fofoca de moda publicou uma nota venenosa. O magnata e a novata. Heitor Moraes prepara sua nova coleção ou sua nova namorada? Fontes dizem que a nova protegida da Moraes Couture conquistou seu lugar de formas criativas. Clara ficou devastada. Era seu pior pesadelo. Os olhares no escritório no dia seguinte eram insuportáveis. Ela foi direto ao escritório de Heitor, a coluna amassada na mão. Eu me demito, disse ela, as lágrimas queimando. Não vou deixar que destruam sua reputação ou invalidem meu trabalho. Heitor pegou o jornal da mão dela, leu a nota e seu rosto escureceu de uma forma que Clara nunca tinha visto. Ele pegou o interfone. Cancele minhas reuniões e chame a equipe de relações públicas. Agora. Heitor, eu estou falando sério, disse Clara. Eu também, disse ele. Você não vai a lugar nenhum. 2 horas depois, Heitor Moraes fez algo que nunca fazia. Deu uma entrevista coletiva improvisada. Clara assistiu chocada em uma tela no estúdio. Ouvi rumores sobre a integridade da minha nova coleção, disse Heitor aos repórteres. Deixem-me ser claro, a coleção Raízes Brasileiras é o trabalho mais inovador que esta empresa produziu em 1 década. E é inteiramente graças ao gênio singular de nossa nova designer-chefe, Clara Oliveira. Ele olhou diretamente para a câmera. Seu talento é a única história aqui. E para provar isso, estamos antecipando o lançamento. O desfile será no Minas Trend em 6 meses. Foi uma jogada de mestre. Ele não apenas a defendeu, mas dobrou a aposta, colocando o prestígio de toda a marca em seu talento. Silvana, que Clara suspeitava ter vazado a nota, parecia furiosa. 6 meses depois, o burburinho no salão principal da Minas Trend aumentava à medida que os convidados tomavam seus lugares.
A apresentação da nova coleção Raízes Brasileiras da Moraes Couture era o evento mais aguardado da temporada, especialmente após os rumores de uma nova designer que havia revolucionado a estética da tradicional marca. Nos bastidores, Clara Oliveira ajustava nervosamente o último vestido da coleção, uma peça deslumbrante inspirada nas cachoeiras de Capitólio, com camadas fluidas em tons de azul e verde que pareciam movimentar-se como água ao menor movimento. "Está perfeito", disse uma voz familiar atrás dela. "Assim como você." Heitor se aproximou, impecável em seu terno azul marinho. Nos últimos 6 meses, o contrato inicial de consultoria havia se transformado em uma posição permanente como diretora criativa associada. E o relacionamento profissional? Bem, havia se transformado em algo muito mais significativo, assim que a poeira da coluna de fofoca baixou e o trabalho intenso os uniu de vez. "Estou apavorada", confessou Clara. "E se odiarem?" Heitor pegou suas mãos, um gesto que havia se tornado familiar e reconfortante. "Impossível! Você transformou minha visão em algo ainda melhor." "Nós transformamos", corrigiu ela sorrindo. "Somos uma boa equipe, não acha?" "A melhor", concordou ele, inclinando-se para beijá-la suavemente. "Tanto que tenho uma proposta para tornar nossa parceria ainda mais oficial." Antes que Clara pudesse processar o que estava acontecendo, Heitor se ajoelhou, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. "Clara Oliveira, você sequestrou meu cachorro e meu coração no mesmo dia. Seria a maior honra da minha vida se aceitasse ser minha esposa." Lágrimas embaçaram a visão dela enquanto observava o anel. Uma delicada peça de ouro branco com um pequeno diamante cercado por pequenas esmeraldas, que lembravam a cor dos olhos dele. "Sim", respondeu simplesmente, as palavras presas na garganta pela emoção. Enquanto Heitor colocava o anel em seu dedo, 2 paçocas idênticos surgiram correndo pelos bastidores, cada um com um pequeno laço combinando com as cores da coleção. Uma surpresa organizada pela equipe, que sabia o quanto os 2 paçocas tinham sido importantes para unir o casal.